Eu tô cansada de sair na rua e perceber que as pessoas se perguntam com olhares: que porra é essa? É menino ou é menina? Em alguns momentos isso pode parecer engraçado, mas o que eu queria dizer é que o gênero das pessoas diz muito pouco sobre elas. Eu não sou só um útero, ou você não é só um testículo. Eu sou muito mais do que o meu órgão genital. E a liberdade de ser, ela entra exatamente dentro dessa questão. Nós vemos discussões entre pessoas que sabem o que falam e entre pessoas que não sabem o que falam sobre o que deveria ser ensinado para as crianças em relação à identidade delas serem. Todos nós temos o direito de ser. E se isso é atrapalhado, se é escondido o que você pode ser, por exemplo, existem discursos como o de Jair Bolsonaro que a homossexualidade não deve ser ensinada. Porque você vai, nossa, então falar que pipi com pipi pode. Não, não é assim que você vai ensinar o que o indivíduo pode se identificar. Você não vai ensinar sexo para uma criança de 6 anos. Nem sexo hétero, nem sexo homossexual, nem não vai ensinar sexo para uma criança de 6 anos. Você só vai ensinar que sim, olha, fazer assim, olha criança, existe sim o homossexual, existe sim o transexual, existe sim o cisgênero, existe sim o bigênero, existe sim o não binário. Você é livre para se identificar com esses. Apenas. Ele não sabe o que é sexo ainda. Ele vai saber quando ele estiver lá na puberdade dele e sentir tesão e atração por quem ele puder e quiser sentir, até ele começar a se relacionar com essa pessoa. Aí ele vai saber o que é sexo. Caso contrário, ele pode até ser sexuado. Pessoas que são LGBTs e não são sexuadas, ou seja, que não praticam o ato sexual em si. Eles gostam apenas de manter o afeto com a pessoa ou do mesmo sexo, ou uma pessoa trans, enfim, uma pessoa. O que as pessoas têm que aprender é, principalmente essas com esse tipo de discurso, é que nós somos muito mais do que esse corpo aqui, ó. Isso aqui é biológico, é animal. Eu tenho toda uma mente, eu tenho todo um universo dentro de mim. E isso tem que ser reconhecido, assim como toda a galera que se sente assim. Nós não podemos deixar discursos como esses nos ofuscarem, porque essa luta é pela liberdade, sempre vai ser pela liberdade, a luta da vida sempre será pela liberdade, de ser, de escolha, de fazer. Muitos vão tentar nos calar, nós não podemos permitir apenas, não podemos deixar que isso aconteça. Pessoas desse século, pessoas da minha geração, eu vejo ondas e ondas de alienados, e eu fico muito triste com isso. Eu criei esse canal vendo essa necessidade de que os jovens, que eram para abrir a mente, que eram para saber enxergar a necessidade do século, para poder resolver e deixar esse espírito ariano no século passado, eles não fazem isso. A gente tem que estimular isso, a gente tem que estimular a liberdade das pessoas serem, seja quem você quiser ser, exponha-se. Eu defendo que a pessoa se exponha porque ela pare de ter medo. Existem muitos homens bissexuais que escondem que são bissexuais porque os amiguinhos héteros vão julgar ele ou excluir ele. Cara, não tenha medo dessas pessoas, enfrente elas e mostre pra elas que isso é normal. Quem normaliza a situação somos nós mesmos. E se a gente foge de normalizar a situação, nós estamos continuando essa onda de opressão. Se você se esconde, você se oprime. Não vamos nos oprimir.